Capítulo 46. O outro lado. Estou pronto, disse Zorian. Você pode começar a transmitir quando quiser. Steam, seu atual parceiro de prática, deu-lhe um aceno solene e começou a lançar mísseis mágicos em rápida sucessão. Zorian calmamente interceptou todos eles com seu escudo, dividindo sua atenção entre observar o modo como Steam estava lançando o feitiço para que ele pudesse ajudá-lo a melhorá-lo depois e tentar descobrir a força mínima absoluta de escudo com a qual ele poderia se safar para aquecer os ataques com segurança. Uma péssima ideia normalmente, se isso tivesse sido uma verdadeira disputa, como as que ele vinha tendo com Tywin recentemente. Ser o mais barato possível com seus balcões seria uma receita para o desastre. Mas bem, seu grupo de prática havia desistido daquilo quando ele estava envolvido. Ele era bom demais e não sabia como se conter adequadamente, então atualmente ele servia principalmente como alvo vivo e como dispensador de conselhos. Não que isso tenha tornado inútil para o grupo, longe disso. Mas significava que ele precisava ser criativo para obter algum benefício pessoal ao participar dessas sessões de treinos. Depois de 14 mísseis mágicos, Steam parou de lançar e eles trocaram de posição, com Steam se defendendo e Zorian atacando. O Ezibazan era a única pessoa no grupo de treinamento que realmente podia usar um de seus mísseis mágicos na potência máxima, então não havia a necessidade de Zorian se conter. As esferas terrestres flutuantes que Steam usava como escudos eram muito mais resistentes do que ele inicialmente lhes dava crédito, absorvendo seus mísseis mágicos com facilidade. Não importava o que ele tentasse, ele não podia nem quebrar muito menos socá-los. Foi um desafio interessante. Ele alcançou um platô em termos de força de mísseis mágicos. Como todos os feitiços, o míssil mágico tinha uma quantidade limitada de mana com a qual podia ser sobrecarregado. E Zorian estava no ponto em que ele simplesmente não conseguia empilhar mais mana sem desestabilizar irremediavelmente o limite do feitiço. Isso foi uma pena, já que o míssil mágico foi seu feitiço de combate mais eficiente em termos de energia, graças à quantidade de prática que ele colocou nele. De fato, o feitiço era tão eficiente em termos de mana nesse ponto que estava jogando um inferno com sua capacidade de julgar até que ponto suas reservas de mana haviam crescido. Ele poderia lançar cerca de 35 deles em rápida sucessão, o que era mais do que 4 vezes a quantidade que ele poderia lançar antes do ciclo do tempo. Isso não deveria ser possível, especialmente porque ele tinha certeza de que suas reservas de mana ainda não haviam atingido o limite. Então a conclusão mais lógica era que seus mísseis mágicos exigiam significativamente menos mana agora do que no passado. O sistema de magnitude provavelmente não foi projetado com pessoas como ele em mente. Ele duvidava que muita gente praticasse mísseis mágicos tão obstinadamente quanto ele. E, no entanto, apesar de todo o refinamento que seu míssil mágico agora possuía, ele sabia de Quiron que ainda não havia atingido o auge do feitiço. Um míssil mágico, executado corretamente, seria totalmente invisível. Quais seus mísseis mágicos não eram? Ele tinha uma ideia sobre isso, no entanto. Ninguém no grupo de treinamento, além de Steam, poderia confiar de forma confiável um de seus mísseis mágicos sem que seus escudos cedessem. Mesmo seus mísseis normais muitas vezes provaram demais para eles, não importa se ele realmente os energizou. Como consequência, ele foi forçado a aprender como ajustar seus ataques para baixo, para algo que eles poderiam lidar. Ele rapidamente descobriu que tentar enfraquecer propositalmente seus mísseis era bastante difícil. Sabotar estrategicamente o limite do feitiço para torná-lo menos eficiente em mana era deselegante e ofendia seu orgulho profissional, mas tentar tornar o míssil mágico tecnicamente perfeito, mas funcionalmente mais fraco, não era tão fácil quanto parecia à primeira vista. Seus reflexos, aperfeiçoados ao longo dos anos passados, no ciclo do tempo, e até mesmo a própria construção do feitiço tendiam naturalmente a um certo efeito ótimo. Ainda assim, ele conseguira o poder da capacidade de diminuir o poder do míssil depois de alguns dias e descobrira que, quando diminuísse o poder o suficiente, conseguiria que o brilho e a opacidade caíssem como uma pedra. No ponto mais baixo, ele podia produzir mísseis que não passavam de uma leve distorção no ar, e, infelizmente, tão eficaz quanto qualquer coisa que atingissem. Ainda assim, praticar o feitiço nesses níveis mais baixos de poder tornou mais fácil ver as falhas e imperfeições que ele cometeu no limite do feitiço.
Corrigi-las imediatamente levou a um pequeno mas notável aumento em sua eficiência de mana ao lançar sua versão normal de míssil mágico. Ele achava que esse era o segredo para desenvolver efetivamente magias invisíveis e força invisíveis. Não comece por tornar invisíveis as versões normais, em vez disso, reduza o poder e trabalhe para tornar uma versão mais fraca tecnicamente perfeita eficiente em termos de mana. Em seguida, trabalhe de maneira constante até terminar com uma versão totalmente executada e perfeitamente executada. Nenhum dos livros que ele encontrou realmente descreveu esse método como um possível regime de treinamento, sugerindo uma repetição sem fim do feitiço como método, mas Zorian achou que sua ideia tinha mérito. Ele tinha pouco a perder ao tentar, uma vez que o método de treinamento sugerido oficialmente consistia em praticar a versão normal sem pensar durante anos e até décadas de cada vez. Sim, ele estava preso em um ciclo do tempo, mas tinha que haver um método melhor do que isso. Depois que ele não conseguiu superar a defesa terrestre de Steam, ele pediu uma breve pausa para permitir que todos reabastecessem suas reservas de mana. Ele, pessoalmente, não precisava do intervalo. Ele estava propositalmente usando apenas uma pequena fração de suas reservas durante as sessões de treinos, e ele já havia aprimorado sua capacidade de assimilar a mana ambiental o máximo que podia, por isso geralmente levava apenas alguns minutos para voltar à sua melhor forma. Os outros precisavam recuperar o fôlego, no entanto, e ele tinha que estar atento a isso. Se nada mais, ele estava aprendendo as limitações das pessoas de sua idade. Ele havia honestamente esquecido como era estar no nível deles, e teve dificuldade em julgar o que as pessoas da idade dele achavam desafiadoras ou mesmo completamente impossíveis. Esperançosamente, essa experiência o deixaria melhor equipado para fingir que ele era um aluno normal no futuro, ou pelo menos, mais consciente do que atrairia a atenção das pessoas e até que ponto. O intervalo acabou sendo interrompido quando Edwin marchou para a reunião, o último golem que eles fizeram depois dele. Edwin, Nain cumprimentou. O que te traz aqui? Finalmente decidiu se juntar a nós? Ah, não. Não, eu estou aqui por causa disso, ele disse, segurando o pequeno golem pelos ombros e orgulhosamente empurrando-o para a frente, para que o grupo pudesse dar uma olhada nele. A construção foi bastante impressionante, mesmo que Zorian estivesse um pouco tendencioso ao pensar nisso. Com pouco menos de 1 metro de altura, o golem não parecia particularmente intimidador, mas ele duvidava que alguém o confundisse com um brinquedo inofensivo. Sua figura esbelta e humanoide era feita de aço tratado, alquimicamente alimentada por uma bateria de mana cristalizada relativamente grande que fornecia bastante energia. Seus movimentos eram suaves e naturais e, apesar do manuseio duro de Edwin, ele nunca perdeu o equilíbrio, como os golems anteriores de Zorian teriam. O golem parecia e se movia como um pequeno ajudante credível e o último defensor de extração. Eles fizeram um bom trabalho, Zorian sentiu. Alistar Edin para ajudar na sua tomada de golem tinha sido definitivamente a decisão certa. Limpo, Nain encolheu os ombros. É nisso que vocês Zorian estão trabalhando esse tempo todo, não é? Que tal isso? Sim, concordou Zorian. A última vez que se conheceram, ele deixou o golem com Edin para que o outro garoto pudesse fazer vários testes para ver se funcionava corretamente. Edin encontrou alguma falha crítica na construção ou apenas se gabou do sucesso deles? Tem alguma coisa errada com isto? Isto? Edin perguntou com falso ultraje. O nome dele é Shelik e ele é absolutamente perfeito. Quero dizer, apenas olhe para ele. Todo mundo, conheça Shelik. Shelik, diga oi para as pessoas legais reunidas aqui. O golem silenciosamente deu um breve aceno antes de deixar sua mão metálica cair sem cerimônia novamente. Sim, aparentemente Edin só queria se gabar. Zorian pegou Steam e Copriva revirando os olhos para o espetáculo, enquanto Brion e Rainier pareciam honestamente impressionados com o pequeno golem. Nain apenas continuou sorrindo serenamente, e Zorian não sabia dizer se Nain estava honestamente feliz por seu amigo ou apenas brincando com o cara. Infelizmente, havia uma parte dele que eu simplesmente não conseguia testar adequadamente, disse Eren. Protegemos essa pequena beleza em todas as enfermarias defensivas que conseguimos. Bem, Zorian fez, eu meio que assisti e tomei notas. Mas não se esqueça disso, o ponto é que Shelik aqui deve ser capaz de evitar muitos danos e feitiços perturbadores Você quer que a gente tente danificá-lo, supôs Steam. Sim, Edin concordou com um sorriso.
Vou me afastar e então todos vocês podem atacar juntos. Todos nós? Rainier perguntou curiosamente. Sim, Edwin assentiu. Ele é realmente duro, então não se preocupe com o exagero. Não acho que nenhum de vocês possa fazer algo individualmente. Stein franziu o senho, claramente aceitando isso como um desafio, antes de colocar uma das mãos no chão na frente dele. Por um segundo, nada aconteceu, e então, sem nenhum aviso, o chão abaixo de Shelik se abriu como um conjunto de mandíbulas de terra e o puxou para o buraco resultante antes de se fechar. O pobre golem ficou com a maior parte do corpo preso no solo, com apenas a cabeça solta. Edwin olhou para o golem enterrado por um segundo antes de olhar incerto para Stein. O outro garoto inclinou a cabeça para o lado, sorrindo fracamente, claramente muito satisfeito consigo mesmo. O que reivindicação refutada, Edwin riu sem jeito. Você poderia desenterrá-lo para que possamos prosseguir com os testes. Eventualmente, eles tentaram derrubar o pequeno golem com uma barragem coletiva de mísseis mágicos e previsivelmente falharam. Até os mísseis de Zorian não danificaram o Shelik de forma alguma, embora atingir os membros e a cabeça pudesse desequilibrá-lo e derrubá-lo no chão. Stein tentou martelá-lo em pedaços com uma de suas esferas terrestres, mas só conseguiu derrubá-lo no chão e imobilizá-lo enquanto a esfera o pressionasse. Copriva jogou um frasco de ácido alquímico nele, mas isso também não funcionou. Finalmente, Brian foi em frente e convocou seu familiar e mandou Draco Juvenil soprar fogo no golem por um tempo. Isso pelo menos teve algum efeito, no sentido de que o golem acabou visivelmente esquentando como resultado. As barreiras contra incêndio não eram capazes de lidar com a magia sustentada do fogo, ao que parecia. Um resultado satisfatório, considerando tudo. A vulnerabilidade de ser enterrado e contido de outra maneira era uma fraqueza grande e óbvia, e Zorian já estava considerando o que poderia fazer para superá-lo ao criar golems no futuro. O final do teste de golem de Edin também marcou o final da atual sessão de treinos, e a maioria das pessoas se desculpou e saiu depois. O dia do festival de verão estava a apenas alguns dias, então essa era basicamente a última sessão de treinamento que ele teria com o grupo de treinamento. Esse fato o deixou estranhamente triste. Ele originalmente se ressentira com a perda de tempo livre que vinha com as reuniões, mas os colegas de classe que ele ensinava acabaram crescendo um pouco nele. Era bom ter alguém que respeitasse suas habilidades e realizações para variar, em vez de lembrá-lo constantemente de quão inadequado ele era e até onde ele ainda tinha que ir. Ele se virou para Rainier, a última pessoa a permanecer na rodada de treinamento, com ele. Ela não parecia que pretendia se desculpar, então ele assumiu que ela queria falar com ele. Sim. Ele perguntou. Você descobriu alguma coisa sobre seus pedaços extras de alma? Ela perguntou. Ela estava ganhando tempo, mas tanto faz. Não há razão para não responder a pergunta. Mais ou menos, disse ele. Encontrei algumas maneiras de interagir com ele, mas só sei o que uma delas realmente faz. Ou pelo menos acho que sim. Vou experimentar em breve para ter certeza. Sim, foi bastante surpreendente, mas aparentemente o marcador foi projetado para interagir com seu portador. Havia vários interruptores, por falta de uma palavra melhor, e claramente deveriam fazer algo assim que fossem ativados. Um bom número deles estava totalmente inerte e não reagiu de forma alguma à sua sondagem, seja porque ele não sabia como interagir com eles adequadamente ou porque foram quebrados na transferência do marcador de Zashi para Zorian. Muitos deles, no entanto, estavam perfeitamente funcionais e responderam prontamente às suas sondagens, ansiosos para serem acionados como cachorrinhos exuberantes. Ele evitou realmente fazer experiências com eles, já que não davam absolutamente nenhuma indicação de qual era sua função. Todos, exceto um. Havia um botão de comando que imediatamente lhe deu uma vaga impressão do que deveria fazer quando ele tentou mexer nele. Ele planejou testá-lo na conclusão de sua tentativa de infiltração no portal. Certifique-se de ter alguém cuidando de você quando fizer isso, advertiu Rainier. No mínimo eles podem pedir ajuda se você desmaiar ou algo assim. Eu irei, Zorian mentiu. Agora, por que você não me conta o que realmente está incomodando você? Não é nada que você possa realmente me ajudar, ela suspirou. Só tenho vontade de reclamar com alguém, eu acho. Não tenho ninguém aqui com quem confiar, exceto Kiana. Minha culpa, realmente. Não me esforcei muito para fazer outros amigos. Não quero incomodar Kiana com isso de novo. Então. Bem,
Fique à vontade para reclamar, Zorian disse a ela. Isso é sobre sua família, talvez? Sim, ela confirmou. Enviei-lhes uma carta na semana passada. Perguntei-lhes se poderia voltar para casa para o festival de verão. Eles disseram que eu não era bem-vindo. Bem, não exatamente com essas palavras, mas posso ler nas entrelinhas. Severo. O que ela fez para merecer esse tipo de resposta? Bem, Rainier disse que queria reclamar, então ele provavelmente descobriria em breve. Ele optou por ficar quieto e deixá-la falar. Depois de um momento de silêncio enquanto ela organizava seus pensamentos, ela começou sua história. A liderança da minha tribo é hereditária, disse ela. O filho primogênito do atual chefe herda o manto de liderança de seu pai. Bastante simples, mas o problema era que meu pai não tinha um filho. Minha mãe teve uma gravidez difícil quando me deu à luz, e a tribo se recusou a trazer curandeiros externos para ajudar. Depois que eu nasci, ela não pôde mais conceber filhos. Ou pelo menos foi o que todos pensamos por um tempo. Independentemente disso, foi decidido que, na ausência de um herdeiro homem, até uma filha serviria. Ninguém queria uma crise de sucessão. Então a tribo aceitou uma líder feminina, mas não ficou muito feliz com isso. Considerando o cenário hipotético sobre o qual ela perguntou a ele no início do reinício, ele tinha a sensação de que sabia onde isso iria dar. Quando eu era criança, sempre me disseram que tinha que ser forte pela tribo, disse Rainier. Que eu tenho que trabalhar duro e incorporar os ideais que representamos, para que não haja dúvida se eu mereço minha posição. Eu nunca me ressenti disso. Eu tinha orgulho de meus membros da tribo e de meus pais, por confiarem em mim. Fiz o meu melhor e fui bom nisso. Bom o suficiente para que, com o tempo, até meus críticos mais leais se calassem. Mas então a mãe ficou grávida de novo. Zorian estremeceu internamente. Era um filho, não era? 9 meses depois, minha mãe deu à luz o menino que meu pai sempre quis, disse ela com amargura, confirmando sua suspeita. Não fiquei de fora imediatamente, é claro. Eles tinham que garantir que meu irmão não estivesse com defeito de alguma forma antes de fazer algo tão precipitado. Eu esperava por um tempo que eu conseguisse manter o manto através de habilidades e esforços superiores, mas é claro que ele acabou sendo um prodígio maldito. Estava claro que ele acabaria me eclipsando. Eu não aceitei muito bem. Não abandonei silenciosamente minha posição e alguns membros da tribo até me apoiaram. Principalmente porque eles achavam que eu tinha me provado capaz enquanto o meu irmão ainda era relativamente desconhecido, e o herdeiro designado nunca tinha sido despojado de sua posição assim, então a coisa toda foi um pouco questionável. Mas, finalmente, meu pior inimigo era meu próprio pai. Eu pensava que ele estava orgulhoso de mim, de tudo que eu havia conseguido, mas no final ele foi quem argumentou com mais veemência que eu deveria me afastar para que meu irmão pudesse pegar o manto. Como eu poderia ter vencido essa batalha quando meu pai ficou contra mim? Então eles não querem você de volta porque pensam que você é uma ameaça à legitimidade de seu irmão e ao líder da tribo. Zorian falou. Sou uma ameaça à sua legitimidade, disse Rainier. Foi. Eu não sei. Não tenho mais certeza de nada. Eu sinto que nada do que importava no final. O que eu tenho que viver agora? Durante toda a minha vida, fui ensinado a viver para a tribo, mas não tenho certeza se quero voltar para lá, quando eles finalmente se dignarem a me deixar voltar. O que há esperando por mim? Acho que nunca serei feliz vivendo lá atrás. Zorian a estudou por um momento, imaginando se deveria tentar confortá-la. Ela parecia mais zangada do que triste, porém, e ele tinha a sensação de que ela não apreciaria tal gesto. Melhor não arriscar. Então você estará aqui a seu exílio, então? Ele perguntou, praticamente. Ela respondeu. Eu estar aqui permite que eles cimentem a posição do meu irmão sem a minha interferência. Além disso, eu ser educado por pessoas de fora e ensinado a magia de fora destrói quaisquer fragmentos de legitimidade que me restavam. Não entendo por que eles não o deixam em casa para o festival de verão, disse Zorian. Não que eu entenda por que você gostaria de voltar. Para seu pai e irmão, você claramente não suporta, mas isso não vem ao caso. A questão é que, se você foi enganado completamente, certamente não há mal em deixá-lo voltar para casa por alguns dias. Isso parece muito mesquinho deles. Eu era um pouco chato com meu irmão na última vez em que estive em casa, ela admitiu. Eu acho que a merda foi chorando para nossos pais, porque eles o mantêm longe de mim desde então.
Eles parecem pensar que existe o risco de eu matá-lo. Que insulto. Eles continuaram conversando por um tempo. Bem, Rainey continuou conversando. Ele quase sempre ouviu, mas, eventualmente, ela ficou sem fôlego e ficou quieta por um tempo antes de anunciar que era tarde e que ela deveria ir. Antes de partir, no entanto, ela disse a ele que gostava das reuniões e perguntou se eles poderiam continuar se encontrando assim, mesmo que o objetivo original de se aproximar dela tivesse sido cumprido há muito tempo. Ele concordou. Claro que ele fez. E, apesar de seu comportamento estoico, ele podia dizer que ela estava muito feliz em ouvir isso. Mas o festival de verão estava chegando e ela logo esqueceria que isso já havia acontecido. Na próxima vez que se encontrassem, seriam estranhos virtuais um para o outro. Ele decidiu não fazer amizade com Rainey novamente no futuro. Não enquanto o loop de tempo ainda estivesse em vigor, de qualquer maneira. Se ele conseguisse sair, ele disse a si mesmo que tentaria fazer amizade com o shifter ruivo de verdade. Ela o lembrou demais do seu ciclo de pré-tempo para simplesmente ignorá-lo. O problema dela era, como ela disse, algo que ele realmente não poderia ajudá-la. Mas talvez apenas ter um amigo extra fosse suficiente. Ele permaneceu no campo de treinamento por algum tempo depois, perdido em pensamentos, antes de voltar para a casa de Maya. Era um dia antes do festival de verão e tudo estava pronto. Ele havia parado o sequestro de Noshika novamente, fabricado todo o equipamento que ele usaria em sua tentativa de quebrar o portão e evacuado os sábios filigranas de volta para sua casa. Agora, tudo o que restava era reunir as descobertas que Kael e Taiven haviam feito com suas pesquisas pessoais e armazená-las em sua mente para futuras reinicializações. Felizmente, ele estava encontrando os dois no porão de Mai exatamente para esse fim. Aqui, disse Taiven, entregando-lhe um pequeno caderno. Não acredito que estou dizendo isso, mas estou feliz que o mês está chegando ao fim. Você não tem ideia de como é chato praticar exercícios de modelagem o dia todo, todos os dias. Taiven, eu tive o Shin como meu mentor nos últimos 4 anos, ressaltou Zorian. Sim, sim. Ela acenou com desdém. Mostre-me o que você aprendeu, ele disse a ela. O que? Mas está tudo escrito lá, protestou ela, apontando para o caderno nas mãos dele. Não importa, eu quero ver pessoalmente, ele insistiu. Algumas coisas realmente não podem ser escritas. Ela progredira bem, ele decidiu 15 minutos depois. Algumas coisas que ele considerou triviais não deram muito certo, o que significava que ele não as estava ensinando adequadamente e o Taiven era espetacularmente inadequado para elas, mas também havia alguns exercícios que vieram, quase naturalmente para ela. Foi um bom começo, se nada mais. Isso foi muito lento, disse ele. E você se atrapalhou um pouco no final. Comece-o se você disser começar de novo mais uma vez, Zorian. Taiven avisou. Tudo bem, eu vou parar de canalizar meu Shin interior, ele riu. Vamos parar por aqui. Eu consegui o que precisava, eu acho. Kael, e você? Meus olhos estão me enganando. A quantidade de cadernos que você recebeu para mim realmente diminuiu do que era inicialmente. Você disse que memoriza como o livro inteiro é feito com esse seu feitiço, não apenas com texto. Então imaginei que escreveria o mais denso possível e economizaria espaço dessa maneira. Um único livro ocupa a mesma quantidade de espaço em sua memória, independentemente de quanto está escrito nele, se eu entendi corretamente, disse Kael. Isso é verdade, mas o padrão de alteração que eu guardo nunca é perfeito, então algumas imperfeições tendem a surgir na reprodução. Espero que você não tenha tornado as letras muito pequenas. Alguns testes rápidos provaram que a escrita condensada de Kael sobreviveu muito bem ao processo de memorização-reprodução, então Zorian foi em frente e memorizou toda a pilha. Bem, é isso, eu acho, Taiven disse sem jeito. Acho que nos veremos no próximo reinício. Não que eu me lembre de nada disso. Na verdade, vou pular a Soria para algumas reinicializações, admitiu Zorian. Preciso encontrar uma maneira de interromper ou, pelo menos, atrasar a degradação do pacote de memória da matriarca. E também para melhorar minhas habilidades de leitura de memória, para que eu possa obter algo disso se falhar. Não posso perder tempo com as aulas antes de resolver isso. É justo, disse Kael. Observarei que praticamente exaurei todas as frutas baixas quando se trata de minha pesquisa.
Precisarei entrar em contato com outros especialistas e talvez adquirir alguns materiais restritos por meio de canais menos legais da próxima vez que fizermos isso. Sei que você está justamente desconfiado de fazer uma das demais, então terá que discutir isso com meu outro eu. Assim como ele estava colocando sua rotina em teoria em espera temporária, então. Ele não precisava de uma distração como essa agora. O grupo se separou depois de um tempo, com Zorian saindo para encontrar Kiriele. Havia uma última coisa que ele queria fazer antes do fim. Kiri, você acha que poderia me mostrar seus desenhos? Ele perguntou. Ela não precisou de muito convencimento. Ela saiu correndo da sala e logo voltou com uma espessa pilha de papéis que representavam seu empreendimento artístico ao longo do último mês. Parecia que ela desenhava qualquer coisa que lhe agradasse, os pardais que gostavam de se reunir na rua em frente à casa de Maia, a casa onde moravam os seus habitantes, as árvores do parque próximo onde ela brincava com Noshika, e assim por diante. Ele ficou especialmente impressionado com o punhado de imagens que retratavam a principal estação ferroviária de Soria. Ela não apenas se lembrava de como eram todas as vitrines que visitaram, como também memorizou muitos dos itens individuais que estavam à venda. Zorian havia esquecido a maior parte dessas coisas cerca de 5 minutos depois de saírem de estação de trem, mas ele se lembrava bem o suficiente para fazer um desenho realista disso um dia inteiro depois. Se ele encontrasse algum tempo para matar, deveria pedir a Kiriele que o ensinasse a desenhar. Ele duvidava que fosse bom nisso, mas a imagem mental de sua irmã mais nova tentando lhe ensinar algo era divertida. E este é o gatinho Fuer de Noshika. Kiriele se atrapalhou, mal se recuperando a tempo. Ela lançou-lhe um olhar de pânico e depois tentou enfiar o desenho do jovem gato preto embaixo de alguns dos desenhos já inspecionados. Ei! Sua forma de gatinho, talvez? Zorian perguntou inocentemente. Você sabia? Kiriele engasgou. Eu sabia, ele confirmou. Então você poderia dizer que ela é uma shifter por conta própria ou ela é simplesmente tão ruim em guardar segredos quanto você? Não sou ruim em guardar segredos. Ela protestou. Ela meio que deixou escapar que pode fazer mágica e eu a incomodei até que ela me mostrou o que pode fazer. Ah, sim, a eterna tendência das pessoas de se gabarem de suas habilidades. Bem, isso e a incrível capacidade de Kiriele de continuar trazendo o assunto à tona até que a vítima decida que é mais fácil simplesmente ceder e agradá-la. Ele não culpou Noshika por ceder, considerando quantas vezes ele acabou fazendo o mesmo. Deixando de lado a indiscrição de Noshika, não havia mais surpresas esperando por ele entre os desenhos de Kiriele. Ele então tentou lançar o feitiço de memorização para guardar a pilha inteira em sua memória, mas descobriu que Kiriele era intensamente protetora com seu trabalho e estranhamente desconfiada de suas ações. Demorou um pouco para Zorian convencer Kiriele de que o feitiço que ele queria lançar era totalmente não destrutível e que ele nem sonharia em queimar suas obras de arte ou algo semelhante. Sério, de onde ela tirou a ideia? Fortov uma vez queimou um monte de meus desenhos. Quando pedi para ele me mostrar um pouco de mágica, ela admitiu. Disse que era uma piada. Zorian revirou os olhos. Sim, isso parecia certo para Fortov. Conhecendo Kiriele, ela provavelmente estava sendo extremamente irritante e perturbadora. Mas isso ainda era uma coisa muito ruim de se fazer. Estou meio enxutado por você me comparar com Fortov. Mas tanto faz, disse Zorian. Ellie rapidamente memorizou a pilha e devolveu a ela. Lá. Tudo feito. Kiriele folheou rapidamente os papéis para se certificar de que ele realmente não havia feito nenhum dano e saiu para colocar os desenhos de volta em seu quarto. Ela voltou logo, porém, parecendo preocupada. Zorian, por que você quer memorizar meus desenhos? Ela perguntou. Você poderia me pedir para mostrá-las sempre que quisesse dar uma olhada. Você está indo a algum lugar? Zorian lançou um olhar de soslaio, imaginando o que dizer. Ele a deixaria para trás durante as próximas reinicializações, e ele meio que se sentiu culpado por isso, mas não havia como evitar. Era por isso que ele estava desperdiçando parte de seu espaço mental nos desenhos dela, em vez de preenchê-lo com algo mais prático. Ela era bastante observadora por ter chegado a essa conclusão, no entanto. Ela provavelmente notou alguns de seus outros preparativos. Sim, ele admitiu. Eu sou. Depois do festival de verão. Oh, disse ela. Mas você não precisa assistir às aulas. Bem, sim. Mas isso é mais importante, disse ele. Não se preocupe,
Não vou demorar muito. Você nem notará que eu fui embora. Surpreendentemente, ela aceitou essa explicação sem queixas. Boa. A última coisa que ele precisava era que ela surtasse tão perto do fim. Mas, ela decidiu, você tem que me trazer um presente quando voltar. Ou estou dizendo à mãe que você me deixou sozinha com um monte de estranhos. Claro, disse Zorian, revirando os olhos. Ele se perguntou se presentear com os desenhos que ela havia desenhado em reinícios anteriores contava como trapaça. Provavelmente. Mas ele faria isso de qualquer maneira, apenas para ver como ela reagiu. O portão dimensional abaixo de Sori era um alvo difícil de se aproximar. Era preciso evitar numerosos grupos de patrulha e Bazan para se aproximar e, em seguida, o atacante em potencial teve que lidar com toda uma base defensiva construída ao redor do portão. Se eles realmente quisessem passar, a invasão de tal lugar era tarefa de um grupo de batalha, e não de um único mago, e daria aos defensores tempo suficiente para fechar o portão se sentissem que a base estava prestes a cair. Sem mencionar que Quatarcish poderia e provavelmente viria em seu auxílio se um ataque tão grande fosse lançado no local. Não, a única maneira viável de acessar o portão era entrar de alguma maneira, um empreendimento bastante improvável, considerando que o lugar estava repleto de magos e trolls de guerra, e provavelmente tinha muitas alas de detecção em camadas também. Mas Zorian tinha um plano. Basicamente, ele se baseava no pressuposto de que os Ibazans mandariam quase todos os que tinham para participar da invasão propriamente dita, deixando apenas um punhado de defensores para vigiar o portão. Assim, o melhor momento para fazer a tentativa foi quando a invasão já havia começado. Se os Ibazanos fossem espertos e cautelosos, isso não seria verdade e seu plano terminaria antes mesmo de começar. Se eles fossem realmente inteligente e cauteloso, o portão seria fechado no momento em que a invasão começou e todas as suas conspirações teriam sido por nada. Mas Zorian estava disposto a apostar que os Ibazans precisavam de toda a mão de obra que pudessem obter para os combates na superfície, e que a liderança precisava do portão funcionando para que eles pudessem recuar com segurança para sua ilha. Havia muito mar entre o Demar e o Quan Ibaza. Ele esperava que eles deixassem para trás uma equipe de esqueletos na base, com ordens para convocar Quatarcish se eles tivessem mais problemas do que poderiam suportar. Assim, quando finalmente chegou o dia da invasão, Zorian imediatamente mergulhou profundamente no sistema de túneis sob Soria e começou a procurar algumas criaturas desagradáveis para dominar. Algo forte o suficiente para causar uma distração, mas fraco o suficiente para que os defensores não entrassem em pânico quando começaram a se jogar nas defesas básicas. Apenas um ataque de monstro aleatório que distrairia a todos e daria a Zorian a chance de entrar despercebida. Levou algum tempo, mas ele finalmente encontrou um pacote de duendes de gancho, pequenos humanoides pequenos, que não voam e pareciam morcegos, cujos membros da frente ostentavam enormes garras semelhantes a anzóis. Altamente perigosos de perto, mas facilmente matável. A ameaça. Mas não que muito de uma ameaça. Perfeito. Então ele esperou. Com o passar do tempo, sua previsão de Ibazans retirando praticamente todos para participar da invasão gradualmente passou a acontecer. Os Ibazans estavam de fato retirando quase todos os grupos de patrulha em torno de sua base, permitindo que Zorian finalmente se aproximasse do local e colocasse os olhos no centro da cidade. Invasão, Ibazan. Bem, ele já conhecia seu layout básico a partir das memórias extraídas dos Ibazans capturados, mas isso não era o mesmo que vê-lo em primeira mão. A base estava situada em uma caverna enorme e era bastante grande. Era praticamente uma cidade pequena, o que não era muito surpreendente, considerando a quantidade de forças que os Ibazans normalmente mantinham aqui. No centro do assentamento, havia um punhado de edifícios de pedra que provavelmente foram erguidos do chão da caverna por meio de alterações. O portão estava no meio desta seção, servindo como o coração do assentamento. Cercando os prédios de pedra, havia uma coleção desarrumada de tendas e canetas onde moravam os peões e os trolls de guerra. Não havia paredes ao redor do assentamento, mas cada um dos túneis que se conectavam à caverna tinha um posto de controle que servia como primeira linha de defesa. Zorian esperou um pouco para que os números diminuíssem ainda mais e, quando permaneceram estáticos por um tempo, empurrou mentalmente os goblins do gancho para atacar um dos postos de controle, fazendo o possível para aumentar a sede de sangue e suprimir o medo. Honestamente, ele não precisava fazer muita coisa.
Os duendes de gancho pareciam ser criaturas quase perpetuamente zangadas, ficando completamente furiosas com a menor provocação. Eles caíram no posto de controle, gritando e arranhando, e a base imediatamente entrou em tumulto. A ideia original de Zorian era usar a distração para atacar um dos outros postos de controle enquanto todo mundo estava distraído, mas isso acabou sendo desnecessário. Quando ele alcançou o alvo escolhido, ele descobriu que seus guardas não eram profissionais o suficiente para deixar seus postos. Ajudar seus amigos contra os goblins ganchos. Ou talvez a base tenha ainda menos recursos humanos do que ele originalmente suspeitava. Não importava, ele decidiu simplesmente tirar proveito da situação e entrou. Ele chegou até o portão sem ser parado, ou, mesmo confrontado por alguém. A certa altura, ele cruzou o caminho com um mago correndo em direção ao local da batalha, mas Zorian levou apenas uma fraca sugestão de que ele era completamente normal, nada para ver aqui, e o homem prontamente o deixou louco e continuou correndo. Ele honestamente não esperava que fosse tão fácil. Infelizmente, quando chegou ao portão dimensional, descobriu que tinha guardas próprios e que eles se recusaram a deixar seus postos, apesar da comoção. 4 magos e 2 trolls. Ele poderia lidar com eles, talvez, mas não achava que conseguiria fazer isso sem causar tumulto. Vergonha. Ele estava prestes a jogar a cautela ao vento e começar a jogar bolas de fogo e cubos explosivos por toda parte, quando um dos outros defensores veio correndo e começou a gritar com os magos ao redor do portão. Os duendes gancho haviam atravessado o posto de controle e o recém-chegado queria que eles sinalizassem para Quatashi vir e salvá-los. Opa! Honestamente, ele não achava que seus minions acabariam vencendo. Parecia que os Ibazans não apenas deixaram uma equipe de esqueletos para manter a base, mas também disseram que a equipe de esqueletos era composta dos resíduos de sua força. Não é de admirar que essa infiltração tenha sido tão fácil. Felizmente para Zorian, nenhuma convocação de Quatashi aconteceria. Os magos que guardavam pareciam horrorizados com a própria ideia. O líder deles discursou por 1 minuto inteiro sobre como o lixo antigo os mataria todos vivos se o convocassem a lidar com um monte de duendes fedorentos e acabou mandando 2 de seus companheiros guardas e os trolls de guerra para conter a incursão. Zorian só pôde assistir incrédulo quando o portão foi deixado de repente com apenas 2 magos para protegê-lo. Bem, isso certamente facilitou as coisas. Ele esperou um pouco até que os outros Iberans se afastassem do portão e depois jogou um frasco de gás adormecido nos 2 guardas restantes do seu esconderijo. Um deles, aquele que falou com o zagueiro em pânico e parecia ser o líder, conseguiu sair da nuvem em um estado semilúcido e prontamente recebeu um furador na cabeça por seus problemas. O outro caiu no sono, como pretendido, e Zorian soprou a nuvem com uma rajada de vento antes de se aproximar apressadamente do portão dimensional que estavam guardando. Zorian ansiava por examinar a coisa com mais detalhes, mas não era o momento para isso. A prioridade atual era descobrir o que havia do outro lado. Olhando pela abertura, ele viu que o portão levava a uma sala vazia e espaçosa, sem mais guardas. O que foi bastante estranho, os Ibazans estavam realmente deixando uma extremidade do portão indefesa. Ele tentou estender o sentido da mente através da abertura dimensional e ficou satisfeito ao notar que o portão não era uma barreira para o sentido da mente. E ainda mais feliz por não poder detectar inimigos ocultos. Suspeito, mas atento à quantidade limitada de tempo que ele teve, respirou fundo e passou pelo portão. Ele sentiu uma mecha de magia roçar as proteções de sua alma no momento em que seu pé tocou o chão da sala de destino, tentando identificá-lo. Ele recuou de sua defesa espiritual e Zorian imediatamente sentiu a atmosfera na sala mudar, ficando mais pesada e mais agorenta. Ele havia sido detectado pelas enfermarias e rotulado como intruso. Atrás dele, as bordas da abertura dimensional começaram a estalar com um raio. O portão começou a encolher rapidamente e logo desapareceu completamente da existência em um suave flash de luz. Embora o fechamento do portal tivesse pego de surpresa, Zorian estava finalmente despreocupado com seu desaparecimento. Ele já estava terminado, afinal, e pelo menos assim as forças de Ibazan do outro lado do portão não seriam capazes de persegui-lo. Ele rapidamente olhou em volta e confirmou que a sala estava realmente vazia, além do icosaedro de pedra agora inativo erguido no centro. Havia apenas uma porta à vista, e Zorian imediatamente a explodiu em lascas, em vez de abri-la normalmente. Não há necessidade de correr o risco de ser atingido por algum efeito hostil da ala,
porque ele era burro o suficiente para agarrar o cabo. Ao sair rapidamente da sala do portão, ele começou a explorar o local, tentando descobrir o máximo que podia antes que as forças Ibazan desse lado do portão, alertadas pelas enfermarias, corressem para lidar com ele. Exceto que não havia forças Ibazan. E ele também não estava em uma base erguida às pressas. Ele descobriu rapidamente que o portão estava situado no porão de uma mansão luxuosa. Uma mansão muito grande e aparentemente abandonada. Zorian ficou confuso no começo. O primeiro portão da cadeia deveria levar a algum lugar isolado nas terras altas de Sarokian. Afinal, então ele meio que esperava um acampamento selvagem cercado por árvores. Então os defensores do local finalmente o localizaram, e ele entendeu onde estava. O javali morto-vivo que apenas tentou morder sua perna era exatamente como os que atacavam Lucava a cada reinício. Ele estava nas terras altas de Sarokian. Especificamente, ele estava na mansão de Yasku. E o lugar estava, aparentemente cheio de mortos-vivos. Freneticamente desviou um golpe de faca de seu agressor, um homem silencioso, empunhando uma faca, envolto em roupas pretas ocultas. Zorian havia lhe dado um tiro na cabeça com um piercing, mas isso não parecia incomodá-lo muito. Outro cadáver empunhando uma faca e vestido de preto avançou para ele a partir da esquerda, e o javali explodiu como se estivesse se preparando para outra investida. Zorian jogou um cilindro brilhante no chão à sua frente, fazendo com que um pulso disruptivo e dissipador percorresse tudo ao seu redor. Os 3 cadáveres que o atacavam desabaram sem vida no chão, o pulso destruindo a magia que mantinha suas almas animadas ligadas a seus corpos. Zorian suspirou. Aquela era a 3ª granada dissipadora que ele fora forçado a usar desde que chegara a este lugar. Ele só tinha 5 deles para começar, não esperava lutar contra hordas de mortos-vivos hoje. A maioria de seus outros itens de uso único também se foram. Ele sabia que essa missão provavelmente resultaria em sua morte violenta, mas isso ainda era meio irritante. E também mais do que um pouco perigoso. A presença de tantos mortos-vivos significava que havia necromantes dentro. Pode ser realmente perigoso morrer aqui. Ele estava prestes a voltar para a sala do portão e se barricar lá quando uma pessoa viva entrou em sua mente, indo direto para ele. Bem, merda. Esse era o necromante, não era? Claro que sim. Deve ser por isso que os mortos-vivos recuaram após o último ataque. Ele rapidamente espalhou seus cubos explosivos restantes no chão à sua frente e recuou mais profundamente no corredor. Então a porta do outro lado do corredor se abriu e um homem alto e musculoso com um enorme bigode entrou no corredor. Ele deu uma olhada em Zorian e sorriu jovialmente, como ver um velho amigo que ele não ouvia há anos. Bem-vinda. Ele disse. Sou Sudomir Kandrei, o dono dessa humilde morada. Posso perguntar por que você invadiu minha casa? Eu não sei do que você está falando, disse Zorian, dando um passo atrás. Dê um passo mais fundo no corredor. Dê um passo mais fundo no corredor. A porta estava bastante aberta. Tudo o que eu precisava fazer era passar pelo portão. Se você não quisesse que alguém aparecesse, certamente não teria deixado essa coisa tão desprotegida. Bem, aposto que um exército inteiro poderia simplesmente atravessar esse lugar se você não tivesse cuidado. Zorian deu outro passo para trás. Sudomiro seguiu, dando um passo mais fundo no corredor. Agora, Zorian enviou um pulso de mana aos cubos explosivos, acionando-os e enviando todo o corredor para um não. Na verdade nada aconteceu. Que diabos? Aulas. Coisas maravilhosas, não são? Sudomir sorriu. Não posso ter coisas explodindo em minha própria casa, você vê. Além disso, mesmo se você me pegasse nessa armadilha, isso não teria me matado. Garanto-lhe que sou muito difícil de matar. Encantador. Zorian olhou para o homem à sua frente por um segundo e depois se concentrou no marcador por um segundo. O que você está fazendo? Sudomir perguntou severamente. Ele provavelmente podia ver que ele estava fazendo algo com sua alma. Necromantes malditos e sua visão de alma trapaceira. Zorian o ignorou e ordenou que um dos slots do marcador, aquele que realmente lhe desse uma impressão do que deveria fazer, fosse ativado. Sua visão imediatamente ficou escura e depois ele acordou em Sirim, Kiriele desejando-lhe um bom dia. Ele suspirou aliviado, confundindo Kiriele. Graças aos deuses que trabalharam.